Nesta aula, nós vamos conhecer algumas formas de visualização fornecidas pelo Civil 3D que nós podemos aplicar diretamente em corredores a fim de poder visualizá-lo de uma maneira mais interessante que possa nos trazer uma forma de visualização também em que nós possamos encontrar possíveis erros que possam ter ocorrido durante o nosso projeto. Aqui no desenho 1.4 eu tenho um corredor que foi modelado a partir de uma única pista e nós podemos criar algumas formas de visualização que facilitem o entendimento deste objeto. A primeira que nós vamos trabalhar é o famoso zoom e o pan. O zoom me traz características do objeto quando eu aproximo dele. Então, o que acontece? Eu estou usando um zoom muito interessante que foi criado pelo Autodesk, que chama Zoom Scroll. Você sai aqui girando a roda do seu mouse e você vai poder se aproximar ou se afastar do seu objeto. E outro detalhe também, para que você arraste o seu objeto, basta você segurar a roda e utilizar o pan para que você possa visualizar o seu objeto com um pouco mais de detalhes. Outro comando muito interessante que você pode utilizar é vindo aqui na aba View e utilizar o Orbit. O Orbit faz com que você possa girar o seu desenho de uma maneira tridimensional a fim de poder visualizar ele de uma maneira mais prática. Então o que acontece? Você vem aqui, segura, gira o seu desenho e você pode ter uma visualização mais próxima de como ficaria o seu corredor. Tá vendo aqui? Aqui nós temos as pistas, já dá para ver uma noção um pouquinho mais adequada aonde que ela vai ser criada e como, dá para ter uma noção de perfil também e como ela vai ficar inserida na superfície. Então o Orbit é mais um comando de visualização muito utilizado para objetos 3D que pode e deve ser utilizado para trabalhar com corredores. Por quê? Olha só, na hora que eu visualizei tridimensionalmente, eu já acho um errinho no meu corredor aqui. Se eu cancelar o Orbit utilizando o ESC, eu posso visualizar o meu objeto de uma maneira mais adequada, clicando nele e vindo em Object Viewer, na sua aba contextual. Então eu venho aqui, Object Viewer, clico nele, ele vai mostrar uma janelinha para mim, onde eu tenho aqui um estilo sendo visualizado, nesse caso é o realístico, então eu posso ver mais ou menos como vai ficar o meu corredor. Um erro muito comum de acontecer no Object Viewer é isso, você vem aqui, escolhe um estilo e move a roda do mouse. Isso altera a opção aqui. Então o ideal é clicar aqui fora e movimentar a roda do mouse buscando um zoom. Tá vendo? O realístico me mostra como é feita a pavimentação, a área externa que é feita aqui no caso de grama. E eu posso utilizar outros aqui também. Conceptual, que vai dar uma carregadinha. O 3D Wireframe, que é o mais leve e o indicado para procurar erro, porque fica mais fácil. Olha lá o errinho da roda do mouse, tá vendo? Clica em 3D Wireframe, clica aqui fora e reduz o zoom. Você também pode usar o Orbit aqui se você quiser. Olha lá. Você pode trabalhar com o Orbit também. Então, além do zoom e do pan, você pode usar o Orbit para tentar visualizar. O legal dessa forma de visualização é que você consegue ver as seções. Olha aqui as seções que criaram esse corredor. Tá vendo? Essas amarelinhas são as assemblies que foram utilizadas para criar o corredor. E aqui eu já consigo ter uma visualização legal dele. Vamos fechar então o Object Viewer e notar uma forma mais interessante ainda, que eu acho que é a mais bacana quando você trabalha com corredores. Você vem aqui na aba contextual mesmo, Visibility Check, clica em Drive e clica no seu corredor. Ele pode dar uma trabalhadinha para você escolher o corredor aqui, principalmente por causa do Orbit. Então eu vou tentar visualizar ele de outra maneira. Vamos colocar em Top aqui, reduzir o zoom e vou utilizar o Drive de novo. Olha só, Drive, você vê que agora vai ser rapidinho para selecionar, tá vendo? Clique em OK e mudo, pessoal, a característica aqui. Se eu deixar no Conceptual, ele pode sobrecarregar o seu computador. Tá vendo que ele nem está conseguindo fazer direito, está sendo bem lento? Eu venho aqui, pauso, tiro o Conceptual, venho em 3D Wireframe, que vai ficar muito mais leve, e dou play novamente. Olha aí o meu corredor, tá vendo como a visualização fica muito mais legal? E dá uma movimentação como se você estivesse andando no corredor. Eu acho muito bacana essa forma, dá para você ter uma noção de como ele vai ficar no final, já que ele está inserido na superfície aí também, olha a superfície em volta,
esses trechos cinzas que estão ali, as bordas deles e as seções. Além de ser interessante para você visualizar, é interessante para você apresentar o seu projeto também sempre que necessário. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com as formas de visualização do Civil 3D voltadas para aplicações em corredores. Nós vimos que algumas formas nos traz maneiras de visualizar o nosso objeto de uma maneira muito interessante, podendo analisar ela tridimensionalmente e, em certos momentos, até interativa, como está sendo mostrado aí na tela, fazendo com que nós possamos encontrar erros e também apresentar o nosso projeto de uma maneira bastante bacana.